Duas dicas de notebooks que podem atender muito bem aí a necessidade de quem trabalha com 3D, com arquitetura, com motion, com design, sem gastar muita grana e configurações que podem aí cair muito bem para o que você vai precisar. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e vamos dar uma olhada agora em duas configurações de notebooks que podem combinar muito bem com você. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessas duas configurações que eu separei aqui para você. Lembrando que é um ponto de partida para você fazer sua pesquisa também, procurar notebooks semelhantes aí com configurações parecidas. Então pode ser que uma das configurações atenda melhor, né, e aí custe um pouquinho mais, mas pode ser que dependendo do seu tipo de trabalho, a configuração mais básica que eu vou mostrar entre as duas aqui já seja suficiente para você. Então vamos começar olhando esse notebook aqui, que é o Lenovo IdeaPad Game 3i. Né? Ele tem um processador i5 10300H, tem 8 GB de memória e um SSD de 256 GB, né? E o interessante dele é que ele tem um vídeo aqui que é a GTX 1650, que é a mesma placa gráfica que tem em muitos desktops, aí, inclusive eu tenho a versão GPU desse tipo de gráfico aqui no meu computador, no desktop, e ele funciona muito bem aqui para edição de vídeos, para trabalhar com design, né? Com outros programas também, ele vai muito bem. E o que torna ele nessa configuração muito interessante é o preço dele, porque ele está custando aqui menos de R$4.000. Tudo bem que ele vem com Linux, né? Não tem Windows, né? Normalmente os notebooks que são iguais, mas que tem Linux e tem Windows, os que tem Windows vão custar um pouco mais caro, né? Porque o Windows é um sistema mais comercial, mais simples de usar, então acaba, né, pela conveniência de já vir com o Windows instalado, você paga um pouquinho mais caro. Mas caso você compre com Linux, não é nada complexo, não é uma coisa assim muito difícil de você trocar o sistema operacional, colocar o Windows e começar a usar o seu notebook. O interessante desse notebook é que além dele ter uma configuração bem legal, ele tem uma tela bem legal também. Ele tem uma tela Full HD 1920 por 1080 em WVA. E o WVA ele é um sistema parecido com o IPS. Então você vai ter aqui uma boa fidelidade de cor e vai ter também um bom brilho com esse monitor, né? Então para tratar imagem, para trabalhar com vídeo, trabalhar com design, já é uma tela bem legal, com uma resolução muito boa também, né? Ele tem 15,6 polegadas, então já é um tamanho legal, né? Um tamanho fácil também de transportar, né? Se você leva para o seu trabalho, leva para a faculdade, leva para algum outro lugar, se desloca bastante, então ele acaba sendo prático para você usar nesse tamanho, nessas 15,6 polegadas que ele tem. A Lenovo trouxe essa linha de notebooks para o mercado para concorrer com algumas outras marcas, né? Para tentar pegar também um pedacinho do mercado. Por exemplo, a Acer, né, tem o Acer Nitro, né, que são semelhantes, até se você olhar para os dois, eles são até parecidinhos, e são notebooks realmente que atendem esse público aí, que trabalha com softwares, né, de criação, trabalha com softwares de edição, né, com tratamento de imagens, e até mesmo o público gamer, né, que é um pouco o foco desses notebooks. Mas essas configurações aqui, elas são muito interessantes e bastante equilibradas para você trabalhar com esses softwares de criação também. Por isso que eu estou indicando esse notebook aqui. E nesse preço, ele se torna uma opção muito interessante, né? Custando menos de R$4.000 com essa configuração aqui, é um pouquinho difícil de você achar um notebook parecido. E ainda mais com essa tela, né? Com essa tela Full HD WVA aí, que tem realmente uma resolução muito legal. E além de toda essa configuração, além da tela legal, ele tem uns aspectos bem interessantes, né? Tem teclado retroiluminado em LED azul, ele tem o SSD, né? Que é muito mais rápido que o HD. É difícil hoje em dia ter um notebook que não use o SSD, mas ele é um SSD NVMe, que é mais rápido que um SSD comum, né, de notebooks um pouco mais antigos. Vamos dar uma olhada no processador, que a gente tem umas coisas bem interessantes para ver aqui também. Porque esse processador que ele usa, que é o Intel i5, né, o 10300H, processador de notebook, é um processador muito legal porque ele tem 4 núcleos e 8 threads. E ele tem uma frequência de 4.5, isso é muito legal. Um notebook que já tem uma frequência de 4.5 realmente demonstra a capacidade que esse processador tem. Se tivesse mais núcleos seria ainda mais interessante, mas 4 núcleos já está bem legal. Quando a gente pensa que a gente também tem um chip gráfico ali para suportar esse processador, ele se torna ainda mais interessante, porque o chip gráfico, né, tem a forma dele de trabalhar, tem a própria memória também, então já vai ficar bem interessante combinado com esse processador. TDP de 45 watts é um TDP que não é dos mais baixos para o notebook, mas já é um TDP bem legal, né? Está relacionado com a capacidade que esse processador tem aí de dissipar calor, né? O quanto ele esquenta, o quanto ele consome de energia. Então quando você vê em um notebook desse aqui um TDP de 45 watts,
pensando nessa frequência aqui, realmente está bastante equilibrado, né? O notebook ele vem com 8 GB de memória, porém o processador ele aceita até 128 GB de memória, caso você queira expandir essa memória aí futuramente. Trabalha em Dual Channel, né? Tem 2 canais aí, deixa as memórias mais rápidas. Então se você futuramente quiser colocar 16 GB de memória, já é uma opção bastante interessante também. Litografia dele é de 14 nanômetros, né? Então não é das mais recentes, mas é uma litografia já bem legal. Quando a gente fala de Intel, a gente está falando de processadores até mais recentes, né? Principalmente pensando em notebooks. E ele tem 8 MB de cache. Então é um cache já legal aí para trabalhar dentro do seu processador. E aí que torna realmente esse conjunto de processador aqui bem interessante. Então o nosso i5 10300H dentro dessa configuração caiu muito bem, né? Tornou essa opção bastante interessante aqui. Então se você está em um orçamento aí próximo aos R$4.000, essa pode ser uma boa alternativa aí para você ter um bom notebook para instalar os programas e começar a trabalhar. Em termos de armazenamento, né? Um alerta, os 256 GB eu acho um pouco baixo. Então talvez você tenha que ter um HD externo aí para te auxiliar, para tirar aqueles projetos que você já terminou, armazenar em outro lugar e deixar dentro do seu SSD somente ali os programas instalados e os projetos que você está trabalhando no momento, né? Senão, rapidinho você vai ocupar esse SSD aí e aí você vai começar a ter problema de abrir arquivo, o programa vai parar de funcionar. Então é uma coisa para ficar de olho se você optar por um notebook que tem aí menos de 512, menos de 1 TB, que é o que normalmente você vai encontrar, né? Nessa faixa de preço aqui. Dificilmente você vai encontrar um notebook com essa mesma configuração, né, e que tenha mais capacidade de armazenamento. Independente disso, ótima opção, excelente configuração, uma peça realmente muito boa. Os notebooks da Lenovo são muito legais, são muito bons, né, tem qualidade e o retorno de quem está usando realmente é muito bom, né? Se você der uma olhada aqui nas avaliações, você vai ver que tem muita gente contente aqui com o notebook, né, com o desempenho dele. Óbvio, né, tem as suas limitações, mas todo produto tem, e aí você precisa descobrir o ponto aí dos seus projetos para saber se esse notebook aqui pode te atender. Segundo modelo que a gente vai ver aqui é esse notebook da Dell, né, que ele tem um Core i7 com 16 GB de memória, 512 GB de armazenamento em SSD e ele tem uma GeForce aqui que eu vou falar para vocês qual que é a placa de vídeo. Então você percebe que subiu bem o preço aqui, mas também mudaram as configurações. A gente tem agora um notebook aqui com 16 GB de memória e a gente tem 512 GB de armazenamento. Ele tem uma versão também com 256, mas se você, né, puder pagar um pouquinho mais do que custa o outro, vai custar uns R$300 a menos, né, se já puder pegar com 512 GB, já vai deixar mais confortável aí para você ter mais espaço de armazenamento. Ele tem um coprocessador gráfico, né, que é como se fosse uma placa de vídeo, mas ela depende um pouco ali ainda do processador, né? Funciona um pouco diferente de uma GPU ou de um chip gráfico ali que é separado, mas é melhor do que um gráfico integrado que você possa ter em um outro processador. Ele tem uma GeForce MX 450. A GeForce MX 450 ela usa basicamente o mesmo chip gráfico da GTX 1650. São bastante semelhantes, é a mesma base. Então o desempenho é muito parecido, embora o desempenho aqui possa ser um pouco diferente, né, ou um pouco menor, porque ele tem 64 bits, enquanto a GTX 1650 ela tem 128. Porém a gente tem um processador mais forte aqui, e isso vai fazer a diferença e vai tornar o processamento gráfico desse notebook aqui superior ao modelo que a gente viu anteriormente. Coisinha meio complicada aí, mas na hora que você começa a pesquisar, começa a ver, começa a comparar, você vai entendendo essa diferença. Em termos de processador, a gente também tem aqui um quad-core com 8 threads, né? Então são 4 núcleos e 8 threads, porém a gente tem uma frequência mais alta aqui, né? A gente sai dos 4.5 que a gente tinha no outro notebook e a gente vai para o 5.0 nesse processador aqui, que é um processador também mais otimizado na questão de eficiência energética, porque ele tem já um TDP de 35 watts, ou seja, já é um TDP menor, configurável para diminuir, para trabalhar ainda no TDP mais baixo, né? Frequência base dele de 2.9, então você tem um processador aqui bastante avançado, né? A gente está saindo de um i5, indo para o i7, já muda um pouquinho aí a tecnologia, porque a gente está aqui ó, nos 10 nanômetros nesse processador, enquanto no outro a gente estava nos 14 nanômetros. Então já é uma outra forma de construção, mais otimizada, mais moderna. Então realmente a gente tem um ganho aqui com esse processador, né? Por mais que você fale, pô, mas também tem 4 núcleos, tem 8 threads, mas são 4 núcleos e 8 threads que funcionam de uma forma mais otimizada. Tem um cache de 12 MB, enquanto o anterior tinha 8, então a gente tem um cache maior, né? O cache é aquela memória de acesso rápido que fica ali dentro do processador,
né, que ele coloca as informações mais importantes para ele acessar com mais velocidade. Então, quanto mais otimizado e maior for esse cache, mais rápido vai ser o processador, né? Mais ou menos essa relação aí. É um processador também que trabalha com 2 canais de memória, então ele vai trabalhar em dual channel, então você tem aí uma boa velocidade de memória trabalhando com esse processador. Resumindo, as principais diferenças, a gente sai de um i5 para um i7, com mais cache, com 4 núcleos e 8 GB também, com frequência maior, né? E em uma questão de construção de processador, uma tecnologia mais nova, que vai tornar esse processador mais otimizado em relação ao processador que a gente viu no aparelho anterior. No geral, uma configuração bem interessante, que já pode suportar bem até uma edição de vídeo, até mesmo um trabalho com After Effects. Para trabalhar com softwares de arquitetura, ele vai funcionar bem também, para trabalhar com CAD. Com 3D ele pode ir bem com alguns programas mais leves, né? Com renders não muito complicados. Você já pode ter um bom desempenho com essa máquina aqui. E tanto para esse modelinho aqui da Lenovo quanto para esse modelinho aqui da Dell, eu vou deixar links aí na descrição para você clicar e saber um pouquinho mais sobre esses notebooks aqui. Lembrando também que você pode se basear nessas configurações aí para fazer sua pesquisa e procurar outros modelos que possam atender você também. Se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento de você se inscrever, deixar aquele like e clicar no sininho para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo aqui. Eu agradeço muito você por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!